vamos começar Do entendendo do começo, né? Como que surgiu o Lamento Negro, assim, na vida de vocês? Foi Mas você? conta pra mim. Foi Não, você? é porque ele Foi. que deu início. Deu né? início? É. Então, Nequinho foi aí, ó, a cabeça pensante. Isso. Na época eu gostava muito de vir pra Olinda. De vir pra Olinda e ver os afoxés de Olinda, esse negócio todo, né? O frevo. Vivia dentro de Olinda, curtindo essa vibe de Olinda. Chegou um dia que eu vi um batuque bem... Aquele batuque... Diferente. Percussivo. Bem percussivo. Vi um bocado de preta lindas. Eita. Tudo dançando. No Clube Atlântico, na época. No Clube Atlântico aqui, né? Era Clube Atlântico. Era Clube Atlântico. Aí, quando eu entrei e fiquei maravilhado com aquilo dali. Sua primeira experiência foi ali. Foi. Mas antes disso, a gente tinha uma discoteca chamada Dinamite Som. Olha, Olha, eu achei tendência. achei massa. Essa discoteca Dinamite Som só tocava música de negão mesmo. Curti Bro, África Bambata, James Brown. James Brown, Jazz King Kong. E tudo da música negra a gente tinha, tudo em vinil na época, né? A gente tinha essa discoteca lá na Associação dos Moradores, De peixinhos, de né? Peixinhos. Aí, só que eu vinha pra cá, os meninos ficavam lá, direto, ouvindo som, ouvindo... Eu não, eu sempre fugia, Daqui né? andava muito, né? Só tava andando. Certo dia encontrei, né, tocando aqui, quem tocando? O Alafim Oió, na época. O Alafim Oió, tocando. Quando eu cheguei que eu vi, eu disse, rapaz, que maravilha, né? Quando eu cheguei, terminou, eu fui pro meu bairro, cheguei lá no meio da galera, assim, da negrada, eu disse, rapaz, vocês não sabem o que eu achei. Eu achei um lugar onde tem um bocado de negona linda. Eita, mina de ouro. Só, tudo. E o passo lá é assim, ó. Mas a gente não usava essas roupas, não era mais. A gente andava... Eu vou falar só a minha imagem quando ele chega lá em Peixinho para falar isso pra gente, né? Ele vem com um sorriso aqui, né? Negada! Eu encontrei um lugar massa. Que lugar é esse, né? A turma dança diferente da gente, dança assim, ó. Tacum, 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 E tacum. o embalo do maracatu é outro. Aí a gente. Né? A gente ficou assim, espantado, né? É massa, é bom demais, e a gente querendo. Então a gente vai, né? Porque a gente dançava, como a gente tinha discoteca lá, o negócio da gente era funk. Era funk, a gente dançava funk. Não é à toa que quando eu chamei todo mundo, que a gente veio, na primeira vez que veio pra aí, todo mundo vestido De preto. com roupa de basqueteira. Quando a gente chegou, aí entrou lá no Alafim, todo mundo ficou meio assim. De né, branco. com a roupa. Todo de branco, mundo de com branco? De branco, a gente aquelas- de preto. aquela roupa, né? O Aquelas sandálias contraste. showboy, né? Inclusive eu vim até com uma homenagem. Show boi, show boi. Showboy. Que se comprava no Mercado São José, aí aquele negócio todo. Aí o menino olhou assim e fez, rapaz, até o modo de se vestir aqui é diferente, né? Vai, chega lá, vamos dar Lamento Negro. Até o modo de se vestir aqui é diferente, né? Disse, aí beleza. Tranquilo. Foi chegando o próximo carnaval. E aí deu a ideia mesmo de eu, Maia, Maureliano, Martiliano, Cidinho, aquela galera todinha que Dinalva, curtia, Cecinha. Dinalva, Cecinha, vai dizendo, mas aí, vim ensinar a turma a dar um pau na Turma gente. grande, né? Sim. Aí, né, foi surgindo, aí surgiu a ideia, eu digo, vamos fazer, pô, porque a gente não faz Uma afoxé pra um gente. afoxé aqui pra gente. Pra gente abrir o carnaval aqui do Peixinho, vamos fazer. Aí todo mundo se animou, aquele negócio todo. Só que então a gente não tinha instrumento. A gente já tinha os tocadores. Tocadores a gente tinha, porque Peixinho na época era muito candomblé lá dentro do Peixinho, viu? Muito mesmo. Tinha na base de mais de 10, não era mais? Tinha. Mais de 10. Se a gente citar o nome aqui, tem um bocado. Hoje em dia tem mais, Hoje- né? Não. Não. Não? Não. Pelo contrário. Hoje em dia tem muito menos mesmo. Nossa. Sim, acabou. Muitos pais de santo, né, zeladores de santo, faleceram e não teve como repassar para outros que participavam também dos terreiros deles. E foram
foram caindo, foram morrendo. E hoje, se tiver 3, é muito, né? Lá dentro de Peixinhos. Então, na época a gente tinha tocogã, tá ligado? Vado, tinha essa galera tudinho que tocava, já era dentro do candomblé mesmo. Aham. Quando a gente juntou isso aí, essa galera disse que ia fazer o afoxé, aí vieram tudo para perto, né? Perto da gente. Aí, e agora os instrumentos? A gente vai pegar onde? Aí, Maureliano, que é o cara que faz hoje os tambores da Nação Zumbi também, fornece tambor para a Nação Zumbi, já forneceu até instrumento para Cássia L também na época. Que massa. Então, é o Barravento, é o nome dos instrumentos da firma, né? Aí ele disse, nessa época ele já estava lá em Daruí Malungo, lá em Chau, em Daruí Malungo. Aí ele disse, vamos pegar uns instrumentos lá no Daruí Malungo? Emprestado, né? Emprestado lá com o mestre Meia-Noite. Nequinho, só contemplando essa sua fala, e até então a gente não sabia das músicas, né? Porque a gente não curtia o afoxé, né? Então você não tinha uma ideia de que música ia Como ia tocar? fazer, assim, tinha ideia que a gente queria ter um afoxé lá dentro da comunidade. Isso. Mas a gente não sabia cantar as Eita. músicas. Mas assim, a força ancestral era tanta de a gente querer que Peixinhos tivesse um afoxé, que a gente fez, assim, como vamos dizer, na tora mesmo, com o que a gente sabia. Como a gente não sabia de muito, a gente ficava repetindo as mesmas músicas. Chamou algumas pessoas para nos ajudar, né? E aí foi como a gente começou a fazer essa... Fazer as próprias músicas. Eu acho que essa começando com ideia, os outros. ela, quando a primeira vez que eu vi assim, lá dentro fui lá no Alafim Olhó e vi, aquela coisa assim, transbordou em cima de mim, sabe? Transbordou que eu tinha aquela necessidade de repassar para os meninos e dizer que vamos fazer um afoxé em Peixinhos, cara. Bora fazer. E Massa. a galera se juntou mesmo, todo mundo comprou a ideia. O espírito que estava em mim incorporou em todos eles. E todo mundo concordou e a gente tocou para frente, né? Aí quando a gente foi pegar esses instrumentos lá no Daruí Malungo, em Maureliano. Lá vai, ó. E enquanto isso ficou uma turma dentro da associação esperando para a gente começar, né? Começar já a batucada. Aí a gente chegou lá no Daruí Malungo, o mestre Chau estava num seminário, a gente esperou um pouco, ele disse, aguarda um pouquinho aí, dá um tempo aqui no seminário que a gente vai lá no Daruí e pega os instrumentos. Aí beleza, aí deu um tempo, aí ele foi com a gente, pegamos os instrumentos, viemos, né, com os instrumentos, aí Maureliano arrumou tudinho, um peso, mas naquela... Que jovem, né? Olha, bem forte. Aí, toma instrumento, atabaque, gogô, aquele negócio todo e tá, vamos levar, bora, mano, vamos levar. Aí, no meio do caminho, veio se discutindo o nome, né? O nome. Sim. Como é que vai ser chamado isso? Como é que vai ser chamado, Mal? Como é? Você como? Aí, Nequinho, como é o nome? Aí surgiu um bocado de nome, sabe? As ideias vão aflorando, né? Entre Peixinhos e Campina do Barreto tem uma ponte. Essa ponte existe até hoje. Tem uma ponte que faz essa ligação, né, entre Peixinhos e Campina do Barreto. O que é que aconteceu? Em cima da ponte, aí a gente veio falando sobre isso. E aí o nome. Primeiro, Maureliano surgiu, vamos botar The Wallace. Aí, The Wallace. O que significa? Bob Marley The Wallace. Os Lamentadores. É da banda de Bob Marley, porque Maureliano, na época, ele é um cara que curte muito Bob Marley. Ele tinha, até a data de hoje ele tem todos os vinis de Bob Marley, inclusive o Babylon by Bush, que é um ônibusinho que tem. Ele tem isso aí guardado. Pergunta aí, quer vender ele? Não. É relíquia. Quer ficar do mal dele, fala no vinil dele. Eita. Não, porque é emprestado. Vai pedir. Eita, emprestado, oxi. Rola não. Aí, por isso que ele surgiu com essa ideia, né, de Bob Marley, né? The Wallace. Aí, no meio da ponte, aí The Wallace, não, mas mal vai ficar os Lamentadores, aí tá. Quando a gente vai descendo a ponte, isso foi no meio da ponte, quando vai descendo a ponte, chegar em Peixinho,
tocar no chão de peixinho. Aí a luz veio e disse, rapaz, vamos botar Lamento Negro. Pra você, né? Não, nós dois conversando. Aham. Vamos botar Lamento Negro. A gente chega lá já com esse nome, Lamento Negro. Aí eu disse, eu olhei pra cara de Mal assim, disse, bom nome, Mal. Lamento Negro, isso mesmo. A gente já desceu da ponte já com esse nome. Todo mundo já... Os Quando dois, gente, né? Os dois, nós dois. Quando a gente chegou lá na Associação dos Moradores, que a gente mostrou os instrumentos, mas e o nome agora, o nome? Lamento Negro. Oxi, foi unânime. Foi. Nossa, isso é tão difícil, né? É. Em um Foi grupo, assim, todo isso. mundo concordar. Foi unânime, foi não, Não. Maia? Foi unânime. Todo mundo, Lamento Negro, é Lamento Negro mesmo. Que massa. Eita, Lamento Negro. Aí pronto, daí em diante começamos a nossa correria, né? Fazemos ensaio, né? E Maia vai contar o restante aí. Então, quando eles chegam lá, né? Porque, assim, quando a fala de Nequinho, eu gosto muito de ouvir, que sempre me inspira quando ele fala o que a gente vivenciou no passado, né? E dá pra ver, viu? Você essa ouvindo história. ele falar, você fica o olho brilhando. Eu fico sempre apaixonado quando eu vejo o Nequinho falar, que é uma história nossa, né? Uma história de peixinhos. Essa história é nossa. E E vamos fazer um filme, se Deus quiser. o nome Lamento Negro não é a gente se lamentando, né? É a gente querendo colocar para fora que nós somos bonitos, que nós somos capazes. Enaltecer, Nós né? A somos beleza fortes. negra. O enaltecer nós, né? Principalmente nós da favela de Peixinho. E esse nome tem poder, né? Então, muita gente pergunta por que Lamento Negro, que é um nome de tristeza, está se lamentando o quê? A gente não está se lamentando, a gente está querendo que vocês nos vejam Escutem. e nos escutem. E quando... isso é uma coisa que Peixinhos, quando eu falei aqui, né, que em tempos passados, quando a gente funda Lamento Negro, em 87, foi quase no final da repressão, né? Tinha a repressão por tudo que era campo, polícia, e batia, e empurrava, e fazia tudo conosco. Mas a gente nunca se rendeu a esse processo do sistema, né? Até porque a gente foi criado num lugar que era o segundo bairro mais violento da América Latina. Nossa. Peixinhos. 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 Então, assim, o primeiro era Capão Redondo, lá em São Paulo. Aham. Então, perdia para Bogotá, para Cuba, para esses lugares todos. Por conta do matadouro, que hoje é o nascedouro da cultura, né? Por conta do matadouro, que ali eram os machantes que tinha, né? E aí a galera brigava de faca, Nossa. Era. né? Amarrava a mão um do outro lá e ninguém queria, para brigar, para nenhum correr. Então, Nossa. ninguém queria ir para Peixinhos. Isso há 40 anos atrás, né? 40, Recente, 45. né? É recente. Então a gente era jovem, pequeno, criança, e a gente via esses atos. E aí ninguém queria vir para Peixinhos. E quem dançava break lá na associação era nós e nós de lá do bairro. Por muito poucos vinha gente de Rio Doce, né? Ou a gente ia para Rio Doce para dançar break lá, ou ia para aqui em Jardim Brasil, o Jeb, não, o 10 de novembro. Ia pro Cisne. Ia pro Cisne. Então, Sítio assim, Novo. tinha essa ligação, mas a galera que vinha não nos conhecia. Outras pessoas não queriam vir para o Peixinho por conta da violência. Aham. E aí, quando o Lamento surge, Lamento vai diretamente na violência. Lamento vai na autoestima da negrada, vai de encontro, né? E quando a gente fala de trabalho social, a gente tinha um trabalho social muito jovem. Eu tinha 13 para 14 anos quando a gente funda Lamento Negro. A gente queria ajudar, fazer, porque o nosso semelhante de lá do bairro não seguisse o caminho vamos dizer assim, dos nossos parentes. Vocês já tinham essa consciência? Não. Assim? A gente não tinha essa consciência mas a seria gente um queria social. A gente fazia o social, mas não sabia Essa que vontade mesmo essa de falar mais alto, né? de não ver o nosso semelhante morrendo, que quem morre na favela é nós pretos, nós pretas. Entendeu? Então, assim, a gente não queria mais ver esse processo. E aí Lamento funda Lamento Negro dentro da comunidade, e aí a gente começa a fazer
esses ensaios, a gente começa a desenvolver a comunidade, a comunidade chegou um momento, né, quem sabe muito bem, que não tinha parte da Coab, vê como é, né? A história do Lamento Negro. Tinha parte da Coab, mas a Coab não queria abraçar a gente, a comunidade lá. Oxente. Quem abraçava a gente era a turma de lá da favela, que Da Peixinho favela. todo era uma favela, é uma favela. É. Então, é como se fosse a elite, né? A elite da favela e a favela. Então, a favela que abraçou o Lamento Negro. E aí, quando a gente saía no carnaval, a gente, de vez de passar dentro da Coab, a gente ia para dentro da favela, que eram os caras que eram... Rua do Condor. Rua do Condor, rua não sei o quê. Era a turma que gostava do Lamento Negro. Né? Então, Gostava não? Gosta. Gosta. Então, esse ato social que Lamento Negro dá o pontapé, isso eu estou falando de 89, 90, entendeu? Não é? E aí a galera começa a gente começa a ter o carinho pelo outro, né? Vou te falar uma coisa muito séria, não é da época de você, mas é da nossa época. A gente quando ia, para você ver como era Peixinhos, a gente ia para o 13 de maio, para paquerar. Olha. Né? Olha aqui a cara de Nequinho, meu Deus. Então, quando a gente chegava no 13 Foi de em maio, casa, né? Os dois são casados. São. a gente chegava no 13 de maio, a gente não podia falar que era de Peixinho, porque as pretinhas não queriam a gente. Oxente, tinha Por conta preconceito. o bairro era de violento, então todo mundo pensava que a gente também era violento, era de um bairro marginalizado. Aham. E a gente falava que era de Jardim Brasil, Eita. entendeu? Pra Então, conseguir Do outro lado, azarar. então tinha essas coisas. E quando o Lamento começa a fervecer, a divulgar, a trabalhar a comunidade, a gente já chegou com outra postura no 13 de maio. A gente já chegou dizendo, ó, a gente é bonito, a gente é de Peixinhos, não só no 13 de maio, mas nos afoxés, né, que era onde estava a maior parte da negrada aqui, né? E esses afoxés eram o Alafim, né? Que, assim, o que a gente lembra é que só tinha um Alafim e um Araudé. O Araudé é da casa de Pai Raminho, aqui em Vila Popular, e o Alafim onde a gente se concentrava a negrada, né? Então a gente vinha para lá e E a gente passou a ser conhecido. conhecido. aqui Mas no dentro. começo houve muita resistência ou não? E isso tinha resistência. O pessoal, mesmo assim, vocês Resistência, apresentam. perseguição. A resistência, olha, a gente do Lamento Negro, nós do Lamento Negro, como a gente tinha uma base muito sólida Que com bom. o movimento black dos Estados Unidos, onde a gente dançava o funk, e a gente se espelhava muito nessa galera. Então, a galera do Afoxé, que o Alafim foi fundado pelo um núcleo do MNU, né? Que era uma negrada pensantes, intelectuais, né? E a gente do Lamento Negro era muito ativo, né? Queria que o movimento negro fosse para dentro de Peixinhos, não era naquilo. A gente tinha essa discussão com o movimento negro unificado de Pernambuco, porque em Peixinhos estava morrendo gente. Que a gente queria que a negrada de lá se identificasse mesmo também. Sim. Não tinha vergonha, né? Não tivesse vergonha de si, entendeu? Tivesse, assim, orgulho de ser negão, né? Por isso que as músicas, até as músicas diziam, né? Eu sou negão, eu sou negão. É um E tinha estereótipo isso. criado, né? De tanto tempo da gente ser reprimido, Isso. num tantinho, e todo mundo foi se colocando na sua caixinha ali. A gente não pode estar em espaço de poderes. A gente não pode ocupar tal espaço. Isso mesmo. E isso não existe. Esse foi um trabalho muito bonito que vocês fizeram na comunidade de mostrar para eles que sim, eles podem, são lindos Então, e que começamos a podem, eles ocupar os são o que espaços quiserem. que a gente tem direito também. E aí o MNU não ia para dentro de Peixinhos. Licença, o que é? O que significa a sigla? Movimento Negro Unificado. Eles não Negro entravam unificado. Não ia, não ia. E a gente era puto. Eita. Não, fique à vontade. Expressou a raiva. Né? Não, mas não é uma raiva, né? Assim, é o ato como a gente fala lá dentro da favela. Isso é uma coisa que eu vou até brincar aqui, né? Quando às vezes nós falamos, né, assim e tal, a galera diz, o negão tá com raiva, mas não é de raiva, é o jeito que a gente fala um pouco o que a gente faz, né, essa gesticular, né? Então eles não iam para dentro da favela, não iam para lá para Peixinho, não iam para canto nenhum, ficava dentro do MNU, na sede lá, querendo resolver o que a gente já sabia, pô.
Então, essas coisas que a gente traz do Lamento Negro foi muito forte para que a negada, não só de Peixinho, mas a favela e ao redor, se fortalecesse sem precisar do movimento negro unificado.